Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente está trazendo o segundo episódio da série de devocionais do livro de Jonas, o profeta menor, que está entre os 12 profetas menores. E a gente está trazendo essa devocional, tá bom? Se você é novo por aqui, calma. Eu vou colocar o card aqui em cima e lá a bolinha branca que vai aparecer aqui nesse canto. Esse card, essa bolinha branca, vai te levar lá para o meu canal do YouTube, mas exatamente para a série de devocionais do livro de Jonas, que já teve um episódio. Esse episódio que a gente fez ficou um pouquinho mais longo, eu te peço desculpas, mas ele é a introdução do livro, para você entender o livro, para você entender o que o livro fala, o que o livro está tratando, quem é Jonas, quando que ele profetizou, quem era rei, qual é a temática do livro, o que se fala sobre o livro. Dá uma passada lá, assiste o primeiro episódio que você vai gostar muito, tá bom? Lá no canal você também vai encontrar uma série de outras séries. Você vai encontrar a série Gênesis, a série de devocionais gerais, a série de devocional do livro de Ruth e o estudo e confronto com o livro de Ezequiel, que a gente voltou a gravar. Então, está no capítulo 6 essa série. Nesse momento que você está assistindo, se você está assistindo em maio de 2021, está no capítulo 6. Se você vai assistir em outra época, provavelmente a gente já vai estar com outra série. Amém, querido? Então, muito obrigado por você estar aqui. Quero agradecer porque para mim é um privilégio ter você aqui. Não é porque, eu vou ser famoso, vou ficar famoso. Não, nada disso. Só você ver o número de seguidores que eu tenho que não dá nem para dizer que eu tenho um canal. Mas em Deus a gente tem gravado esses episódios, essas séries, e Deus tem me usado naquilo que Ele me deu como dom, como vocação, que é o de falar e explicar de forma didática a palavra dele, para que a gente possa se alimentar. Deus colocou no meu coração desde o ano passado, mas esse ano a gente está fazendo de forma mais sistemática a construção dessas devocionais. É uma forma de te dar recursos para que você possa usar esses vídeos como uma maneira de criar a tua disciplina espiritual, porque fazer devocional diariamente é uma disciplina espiritual, assim como orar, como jejuar de vez em quando, como ler a palavra de forma sistemática. Tudo isso são disciplinas espirituais. Quando você devota a Deus, é você entregando, quando você faz uma entrega a Deus daquilo que você pensa, daquilo que você acha, daquilo que você sente no teu coração, daquilo que você tem, que você acha que é teu, daquilo que você é. Você devota ao Senhor esse sentimento, você devota você. Você devota aquilo que você é. Você entrega nas mãos de Deus. E aí você permite que Deus entre e faça morada, te ajude nas decisões, nos teus sentimentos, nas tuas aflições, nas tuas indecisões. Deus, Ele se faz presente, Ele está convivendo com você para te dar essa alternativa. E eu falo alternativa com muito pesar no coração, né, amado? Porque na verdade deveria ser a nossa único caminho, a verdade e a vida. Mas, infelizmente, às vezes nós desprezamos a vontade de Deus e acabamos fazendo outras vontades. Bom, enfim, isso agora não importa. Apesar de que no episódio de hoje a gente vai falar da vontade de Deus, mas eu quero te pedir uma coisa. Curte o vídeo, compartilha, comenta, coloca a tua dúvida aqui. 12 minutos é muito pouco para a gente tratar dúvidas e tirar essas dúvidas. Eu quero ver teu comentário, eu quero ver aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Escreve aqui embaixo. Ajuda, porque quando a gente faz isso, o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele vai entregar esse vídeo para pessoas que procuram vídeos de mensagens, palavras de Deus. E numa internet, numa selva cibernética, onde todo mundo fala besteira, fala um monte de coisa que não tem que ser falada, apologia a drogas, sexo, discurso de ódio. Ter a palavra de Deus nesse meio de comunicação é muito importante.
é uma forma de evangelizarmos, é uma forma de levarmos uma palavra de consolo às pessoas. Amém, querido? Pega a tua Bíblia, porque devocional a gente faz com Bíblia. Jonas, capítulo 1. Hoje é o segundo episódio, mas a gente vai começar oficialmente pelo texto bíblico hoje. Jonas, capítulo 1, a gente vai ler o verso 1 e 2 do capítulo 1. Amém? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, ó. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Amém? Aqui é o comissionamento de Jonas. Quando Deus chama ele, pede que ele se levante e vá até a grande cidade de Nínive. A cidade de Nínive, a tradução da cidade do nome Nínive é Bela. E ela era a capital da Assíria. Nessa época, não havia guerra entre a Síria e Israel. Por isso que ele tem essa entrada, né, uma entrada facilitada na cidade para ir lá e profetizar eles, para falar com eles. Ele tinha essa entrada porque havia aí um acordo de paz entre Israel e a Síria. A Síria estava mais preocupada em oprimir o povo sírio. Vou falar assim, porque se eu falar Síria separado, você vai achar que a gente está falando do mesmo local. E não. A gente tem o Império Assírio, com A mesmo, e tem o Império Sírio, sem A. Pois o Império Assírio estava muito ocupado com os sírios, que eram inimigos diretos de Israel. Então o pano de fundo era mais ou menos esse. E Jonas, nessa época, ele estava sob o reinado de Jeroboão II, tá certo? E Deus pede para que ele vá. Só que os ninivitas, os habitantes da cidade de Nínive, a cidade de Nínive, o Império Assírio, era conhecido por sua violência, por sua crueldade. Eles eram maus. Decapitar para eles era um hobby, né? Perfurar pessoas com pontas metálicas era o prazer deles. Eles eram homens maus, homens que exerciam a prática da maldade. Existem teólogos que afirmam que provavelmente os parentes, a família de Jonas morreu numa dessas emboscadas, ataques assírios. E aí, por isso, essa aversão de Jonas com os ninivitas. Jonas, na verdade, não queria ir. Mas a gente vai falar disso mais à frente, no próximo episódio. Não perca o próximo episódio. A questão é que Jonas não queria ir. Para ele foi muito difícil ouvir Deus falar: levanta-te e vá à grande cidade de Nínive, por causa dessa violência, por causa dessa maldade. Porque ele sabia que quando Deus pediu para ele pregar para Nínive, havia a possibilidade de uma conversão, de um arrependimento. E na verdade, Jonas não queria que isso acontecesse. Jonas queria que a ira do Senhor recaísse sobre Nínive. Mas sabe, amado, nós não fomos chamados para fazer a nossa vontade. E o tema da devocional de hoje é: nem sempre o comissionamento de Deus é agradável. Sabe, querido, às vezes Deus nos dá tarefas que não são agradáveis. Às vezes Deus nos pede para fazer coisas que nós não queremos. Às vezes Deus solicita ações nossas que nós não desejamos fazer. Que na nossa razão humana aquilo é horrível, eu não quero, é contra a minha vontade. Mas deixa eu colocar algumas coisas para você. João capítulo 4, verso 34. Os discípulos foram à cidade comprar comida. Quando eles voltam, Jesus não quer comer. E aí eles perguntam para Jesus: você não vai comer? E Jesus responde o seguinte para eles: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, é fazer a vontade de Deus. Estranho isso, né? Tem teólogos que falam: ele estava de jejum, ele estava jejuando, ele estava... Não, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus estava fazendo uma comparação, ele estava fazendo ali ele estava fazendo uma comparação mesmo, ele estava materializando, ele estava exemplificando
que, da mesma forma que o organismo tem necessidade de se alimentar, ele tinha a necessidade de fazer a vontade de Deus. Era essencial. Assim como se alimentar era essencial, fazer a vontade de Deus para ele era essencial. Não importa se essa vontade era boa ou ruim. A gente vai ver em Mateus capítulo 26, verso 39, Jesus, na sua oração, antes de ser crucificado, ele vai falar: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Porém, contudo, todavia, seja feita a tua vontade. Sabe, amado, a gente precisa aprender a fazer a vontade de Deus. Nem sempre a vontade de Deus vai ser boa. Às vezes Deus vai pedir que a gente pregue, e eu estou falando isso para mim mesmo. Às vezes Deus vai nos pedir, vai nos solicitar que a gente pregue para pessoas que nós não gostamos, que nós não queremos. Mas é a vontade de Deus. Nem sempre a vontade de Deus vai ser boa, perfeita e agradável como a gente acha na nossa razão humana. Boa, perfeita e agradável para Ele. Para nós, nem sempre, por causa da nossa natureza pecaminosa. Você acha que foi fácil para Moisés conduzir o povo pelo deserto durante aqueles 80 anos? 80 anos ele vivendo esse ministério? Na verdade, 40 de preparação e 40 com o povo? Você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil Jesus se esvaziar da sua característica, da sua personificação de Deus e habitar entre os homens e ser crucificado por eles? Você acha que para Ezequiel ficar alguns anos mudo foi bom? Você acha que para Isaías ficar nu no seu ministério em meio à cidade, andar nu, você acha que foi bom? Você acha que foi bom para o profeta que teve que casar com uma prostituta só para exemplificar o relacionamento de Deus com Israel? Você acha que foi bom? Nem sempre fazer a vontade de Deus é bom, mas nós não estamos aqui para questionar. Então que hoje o Senhor abra as nossas mentes e que a gente pare de questionar a vontade de Deus e cumpra aquilo que Ele nos pediu. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, por mais essa chance de estarmos fazendo a Tua vontade. Não é fácil estar aqui hoje gravando esse episódio, mas é a Tua vontade. Não é fácil fazer tantas coisas, mas é a Tua vontade. E Deus, nos ajuda, que Teu Santo Espírito possa abrir o nosso coração, abrir os nossos sentimentos, a nos tornarmos propícios a fazer a Tua vontade sem questionar. Abençoa a nossa vida, abençoa cada coração que está assistindo essa devocional, que possamos verdadeiramente ter prazer em fazer a Tua vontade. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Jesus, querido.